Bom, continuando aqui. Tentar descobrir, né, qual que eram os jogadores com melhor desempenho e precisar pesquisar, né, quais que eram as melhores estatísticas, testar. E assim, tínhamos três técnicos que eu lembro de cabeça, assim, que jogaram bastante partidas nessas eliminatórias, que foi o caso do Luxemburgo, o Leão e o Luiz Felipe Scolari. E tivemos outros interinos. E aqui eu vou clicar, né, para vocês poderem ver os resultados com mais calma. E aqui tivemos os gols, né, do Rivaldo, do Antônio Carlos. Mais alguns gols. E aqui eu vou deslizando lentamente, um pouco para vocês poderem ler com mais calma. Temos aqui alguns jogadores que fizeram gol nessas eliminatórias, mas depois eles não acabaram indo para a Copa, porque, como a gente sabe, a gente tem que fechar uma lista com 22 no final, né? E isso acaba tendo que acarretar em algumas decisões difíceis. Alguns jogadores ficando de fora, alguns jogadores que sofrem lesões e acabam tendo que abrir mão da competição, né? Ó, tivemos um gol do Rock Júnior, que foi um gol muito importante. Tivemos vários jogos onde perdemos para o Equador, por exemplo, que foi uma derrota bem marcante. E um empate sofrido com o Peru, com o gol do Romário, que aí levantou-se essa questão que deveríamos ficar com ou sem o Romário. Tivemos uns jogos com outros jogadores. Tivemos essa derrota aqui para a Argentina, onde a gente basicamente não marcou nenhum gol, só tivemos esse gol contra a nosso favor. Tivemos muitos jogos onde precisaríamos de muita sorte, ou quem sabe matemática, né, para nos classificarmos. E assim nos classificamos nas últimas rodadas, onde a gente conseguiu essa vitória aqui em cima da Venezuela, que foi muito importante para todos da equipe. E assim pudemos nos classificar em terceiro lugar, onde tivemos muitos gols do Luizão, do Rivaldo, do Ronaldo. E assim fomos para a Copa de 2002. E aí depois tivemos a eliminatória de 2006, que assim cai, na minha opinião, que foi uma das entradas mais tranquilas. Foi a primeira eliminatória que eu lembro do Brasil ter liderado, assim, né? Depois eu fui descobrir que em 70 também foi muito tranquila. Mas assim, aqui pro Brasil foi muito superior ao Brasil nessa época. Nós vencemos jogando sem precisar passar por grandes apuros e vencemos o Equador, vencemos outras equipes como o Peru, vencemos diversos jogos e tivemos pouquíssimos gols sofridos. Eu vou dizendo lentamente. Vocês podem ver os resultados aqui. Aqui quando tem jogo de ida e jogo de volta. Presumo eu que seja, na verdade, o primeiro tempo e o segundo tempo. Na verdade. E então, aqui vocês podem ver os resultados. Tinha esse jogo contra a Argentina, que tivemos um bom resultado para a época. Porque era uma Argentina forte em 2006 para 2005 ou em 2004. E fechamos com esse último jogo aqui em cima da Venezuela, onde foi 3-0 para o Brasil, em Belém. E aí depois fomos para Copa do Mundo de 2010, onde tivemos mais uma eliminatória. E aqui eu só trouxe que tivemos a artilharia do Ronaldo na eliminatória. Então foi um campeonato, uma eliminatória muito tranquila para o Brasil. Até o Brasil achou que ia ser campeão, mas depois tivemos aqueles jogos. Não vou dar muitos spoilers, mas quem se lembra dessa Copa se lembra das apores e das dificuldades que passamos. Aí tivemos a entrada das Copas de 2010, que também não foi muito difícil, terminamos em primeiro. Comparando com a de 2006, a gente só perdeu 2 jogos. 2010 também perdemos só 2 jogos. Aqui a diferença é que a gente
foi enfrentar umas equipes bem mais estruturadas. Tivemos um Paraguai muito melhor nessa época, um Chile bem superior ao Chile de épocas passadas. E tivemos muitas dificuldades no começo, mas depois fomos superando, fazendo jogos com muitos gols, aqui como podem ver, esse 5-0 aqui, né? E vou passando aqui para vocês poderem ver, tivemos muitos gols do Sabiano, do Kaká, gols importantes dos nossos jogadores como o Robinho. E aqui vamos falar só do desempenho futebolístico, do, do que gira em torno da seleção mesmo, do seu desempenho dos jogadores. Nada mais além disso. E por enquanto. Podemos ver que o desempenho do Brasil nessa eliminatória foi muito superior a de outras equipes. Tivemos poucas dificuldades, né? E vencemos com tranquilidade vários jogos. E podemos ver que foi uma eliminatória sem grandes apuros. Tivemos só 2 derrotas. E elas vieram para adversários como a Bolívia. E foi uma vitória um pouco preocupante, assim. Terminamos com um 0-0, mas foi um 0-0 tranquilo, assim. Não foi um 0-0 vergonhoso, em que precisávamos de gols e passamos no apuros. Não, foi um 0-0 que fizemos, mas porque não era tranquilo, não necessitava fazer gols. O importante era não levar gol nessa época. E aí passamos. Aí em 2014 fomos anfitriões, né? E não precisávamos disputar a eliminatória. Aí nossa eliminatória mais recente e completa é de 2018, né? Aí em 2018 nós tivemos, acho que até um pouco mais de dificuldade, mas terminamos muito bem, porque nós tivemos uma troca de técnico nessa eliminatória, né? E aí o começo foi um pouco turbulento, onde nós tivemos vários jogos, começamos perdendo, aliás, né, pro Chile, né? E mas depois a gente foi acertando o time, superando os adversários e fazendo muitos gols. Tivemos poucos problemas com alguns adversários clássicos, como o Peru. Tivemos só aquele tropeço lá no começo, né? Alguns empates para deixar a seleção um pouco mais preocupada. E aqui tivemos a inserção do Tite também no meio dessas eliminatórias, que foi muito importante para que a nossa equipe se classificasse em primeiro lugar. Onde sofremos até poucos gols. Depois eu vou dar uma olhada lá no alto para vermos quantos gols fomos sofridos, né? Mas podemos ver que foram jogos com pouca dificuldade. Alguns jogos, eu diria que só os empates que foram um pouco mais difíceis. Tivemos poucos jogos com cartões. Também eu tenho uma lembrança que o Brasil não sofreu muitos cartões nessas eliminatórias, então tivemos poucos gols de pênalti também, como posso ver pro lado do Brasil, assim. Então, podemos ver que foi uma eliminatória bem tranquila para a equipe sul-americana. Aqui é a penúltima rodada, tivemos esse 0-0 com a Bolívia, que chamou até um pouco a atenção na mídia, né? Porque Bolívia sempre é um pouco previsível o resultado, ainda mais lá na casa deles. Mas foi muito importante para nós, não temos perdido esse jogo. E terminamos com essa vitória aqui, muito importante, em cima do Chile, com esse 3-0 surpreendente. Pois o Chile vinha de uma boa fase, tinha vencido Copa América, tinha vencido outros adversários, então era um Chile muito acima da média histórica. E assim, é que essa repescagem do Peru aqui é cheia de polêmicas na época, por causa do Guerreiro.
Mas isso é outro assunto, né? Aqui o foco é falar do Brasil. Aí depois tivemos a eliminatória para a Copa de 2022, que já temos metade dos jogos já feitos, né? Eu vou só mostrar aqui, ó, 2018, né? Que temos 11 gols sofridos, né? Que foi uma até quantidade um pouquinho alta para quase meio gol por jogo, né? Para pensar que é pouco mais que meio gol por jogo sofrido, né? Então, chamou-se um pouco a atenção, mas claro, porque estávamos testando um novo técnico da equipe e novos jogadores. Aqui é 2022. Por enquanto a gente está com poucos gols sofridos, apenas 3 gols sofridos. Tivemos apenas um empate e uma grande vencibilidade, pouquíssima dificuldade em alguns jogos. Eu diria que o jogo mais difícil aqui foi esse. E o último jogo lá contra a Colômbia, né? Fora isso, eu sinceramente não vejo grandes dificuldades para a competição e sofremos pouco com os cartões, também não tínhamos nenhum jogador com alto índice de cartões. Tivemos cartões, mas não foi um número alto, até onde eu lembro. E aqui, quem queira saber, o próximo jogo é contra o Uruguai, depois em Colômbia, depois Uruguai, depois Equador e Paraguai. Vou parar por aqui, porque como a gente tem que remarcar a partida com a Argentina, né? Que pode ser que ocorra aqui, aliás, mas muita coisa pode acontecer, então não é tão certeiro assim. E, bom, vou encerrando aqui o vídeo. Acabei tendo que dividir em duas partes. Mas, assim, espero que vocês gostem, que não tenha ficado muito exaustivo. Por enquanto, o artilheiro é um boliviano aqui. Mas tudo pode acontecer. Podemos até ter um artilheiro brasileiro no final das contas, né? Em 2018, o artilheiro foi o Edson Cavani. Aí em 2010, que eu queria ver, né? Que eu não lembro quem que era, foi o artilheiro em 2010. Ah, foi o Suazo. Certo. Então, assim, brasileiro com artilharia nas eliminatórias foi o que eu lembro de cabeça aqui, foi o Ronaldo e o Tostão. Então, lá em 70. Então, tivemos poucas vezes que o brasileiro foi artilheiro, mas sempre tivemos um desempenho muito acima da média, já mais classificando em altas posições. E aqui fica um pequeno resumo das eliminatórias do Brasil. E fica aqui a curiosidade, né? Que é a nossa 13ª eliminatória. E tem todo um misticismo em cima desse número 13, né? Inclusive, muita gente acha que essa eliminatória está sendo muito tranquila para o Brasil, porém a gente não pode relaxar, né? Temos histórico de que ainda precisamos de no mínimo mais uns 3, 4 pontos para ficarmos realmente tranquilos, né? Que nós temos 28, né? Eu acho que assim, com 28 não vai precisar cair para uma repescagem, talvez, mas eu acho que é bom a gente garantir pelo menos mais uns 31 ou mais que 31 pontos. Que isso até colabora para a gente não ficar muito longe da ponta do alto, né? E colabora para não passarmos grandes apuros nas últimas rodadas. Ficarmos com mais de 30 pontos e o mais próximo possível do 36, assim. Eu considero um dos maiores números que dá para alcançar nessa eliminatória. E com isso a gente fecha, né? O, o Cara, que dá pra lançar bem mais do que 36 pontos. Eu tô tendo um pouco de tremedeira aqui na câmera porque eu tô segurando alguns momentos com a mão só, então a minha mão descansa um pouco. Bom, vou encerrando o vídeo por aqui e até a próxima, onde eu vou tentar falar das Copas do Mundo femininas, se lembrar bem.
E aí, como são poucas copas, espero que seja um vídeo mais curto do que este. Porém, não vou dar prazo para entregá-lo, tá? Então, divirtam-se com o futebol.